Bem-vindo, bem-vindas a mais um episódio do Café com Execução. Começando o seu dia bem aqui, o local onde você coloca as coisas para executar. Você empresário aí que está com dificuldade de implementar, fazer as coisas acontecerem na sua empresa, aqui é o caminho certo. Nesta semana a gente está falando sobre um empresário que acreditava que o problema dele era a equipe, e aí na segunda-feira você viu que a gente aprofundou isso, descobriu que tinha coisas mais do que a equipe para ser resolvida. Ele tomou uma ação, que foi a de ontem, ele treinou a equipe e não deu muito certo, do jeito que ele treinou, você pode ver no episódio de ontem. E hoje a gente vai falar, quarta-feira, episódio 44, a gente vai falar sobre como identificar a causa da baixa da produtividade aí na sua empresa. Então, é isso que a gente vai aprofundar aqui hoje. O que acontece? O Decide é uma investigação, porque é baseado em fatos reais. A gente pega um processo de engenharia e aplica na sua empresa para fazer essa investigação e entender o que aconteceu, o que levou àquele resultado. A gente não procura culpados, não é quem, é o que. E aí, através de perguntas, né, nós vamos conversando com o empresário e através de perguntas a gente entende qual é o real problema, a base do problema, porque não adianta você atacar o sintoma. A maioria dos empresários atacam o sintoma. Atacar o sintoma é você atacar a febre quando, na verdade, o problema é uma infecção. Então você vai dar um paliativo, mas não vai resolver o problema. A nossa questão ali era resolver o problema, a causa raiz do problema. Da onde que ele está surgindo? O que uma vez resolvendo da onde ele surge, ele não volta a acontecer, né? Como aconteceu ontem, da forma que ele tentou resolver. Ele resolveu treinando a equipe, mas só que ele treinou de um jeito que não era o melhor. Você volta no episódio de ontem e vê como que ele treinou para você não cometer esse erro na sua empresa. Sou Vanderlei Souza, estrategista em vendas, autor do livro Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática. E nesse episódio aqui a gente vai levantar as hipóteses. Qual foi? O que tinha? Então a gente começou a perguntar para esse empresário. A equipe não executava, isso era um sintoma. Então a gente separou para ele e definiu o que era sintoma e o que era causa. Então ela não executava um sintoma. O que você fez? Eu treinei a equipe. Aí, como você treinou a equipe? Ele falou para a gente. Então a gente foi aprofundando. Depois que a gente observou como ele treinou a equipe, a gente percebeu que a forma que ele treinou não foi a melhor, porque não deu o resultado que ele esperava. O resultado era aumento de produtividade e não conseguiu. E aí, então, a gente aprofundou mais. Por que o treinamento não deu certo? O que aconteceu no treinamento que não deu certo? E aí a gente percebeu que ele não registrou, não tinha uma apostila, não tinha orientação escrita sobre o que ele estava falando, era o que estava na cabeça dele. Então ele foi lá e ensinou mão na massa. Só que isso, né, trouxe outro problema, que as pessoas ficarem procurando ele. Elas procuravam porque não tinha uma fonte onde buscar. E aí a gente viu que o real problema não era a equipe, não era a má vontade da equipe. O real problema, baseado nessas evidências, era a falta de um processo. O processo não estava escrito. E se o processo não está escrito, ele está na sua cabeça, obviamente as pessoas vão perguntar para você. E o que tinha se instalado com esse jeito dele trabalhar? Tinha se instalado a cultura do medo, ninguém podia errar. Então, com medo de fazer errado, as pessoas deixavam de fazer quando ele não estava, e quando ele estava, não deixava ele trabalhar, porque ficava perguntando para ele toda hora como tinha que se fazer. Então, a gente identificou que a causa raiz não era, né, a hipótese maior não era a falta de treinamento, não era a desmotivação da equipe, não era o descomprometimento da equipe, era a falta de processo. Então a gente colocou para ele que ele tinha que desenhar o processo, desenhar mesmo, a mão ali, desenhar, pega uma folha em branco e desenha, etapa 1, 2, 3, 4, daquela tarefa em específico que ele vai passar para a pessoa, desenhou esse processo,
ele vai passar para alguma pessoa do time, não precisa passar para todo mundo nesse primeiro momento, para ela validar se ela entendeu aquilo. Ah, entendi, legal. Agora ele escreve detalhadamente como que é feito aquela operação, aquela tarefa, aquela entrega esperada, o como que é feito. Então, ó, o que é feito, como é feito, o que se espera quando dá certo, o que pode acontecer e dar errado, que a gente não quer que aconteça, quais são as consequências quando dá errado, né? O lado positivo quando dá certo, quando faz seguindo o processo, a importância de seguir o processo e o material de apoio onde ele possa consultar quando ele não estiver presente na empresa. Né? Aliás, quando ele estiver presente também. Então, só consulta ele quando o processo deu errado. E ele não cobra mais a equipe o resultado. A gente colocou que ele tinha que cobrar a execução do processo. Então, quando alguém perguntava alguma coisa para ele, ele perguntava em qual etapa do processo estava o problema. Então, as pessoas não vinham mais só falando, olha, não deu certo, como faz isso, como faz aquilo. Não, ó, eu tentei fazer como estava escrito lá e eu parei nessa etapa porque eu não consegui fazer tal fase aqui. E aí ele ajusta o processo. Foi assim que a gente desenhou. Então, a gente criou um plano de ação baseado nesses princípios, nesse modelo que eu falei para vocês, e em cima disso ele desenvolveu o processo, desenvolvendo e escrevendo o processo, ele testou com uma pessoa da equipe, depois ele foi e aplicou para todos a equipe. Quando ele aplicou para todas as equipes, a gente continua a evolução. Você não pode fazer isso e esquecer, que é o que a maioria das empresas faz. Você faz e acompanha. Você tem que acompanhar por um período. Você tem que dizer como que vai ser acompanhado. A regra do jogo precisa ficar clara. Então, ó, eu vou acompanhar a próxima semana, os próximos 15 dias, o próximo mês, né? Os próximos 3 dias. Aí depende de quão crítico, do tamanho da criticidade, de qual a importância e o resultado que aquilo traz para você. Quanto mais importante, mais próximo você vai acompanhar, porque aí você melhora o resultado rápido, certo? Uma empresa pequena tem uma vantagem em relação a empresas grandes, você consegue ajustar o processo muito mais rápido do que numa empresa grande. Uma empresa grande você teria lá o que falar com o RH, e o RH vai desenvolver, aí vai trazer alguém de fora, treina. Uma empresa pequena não. Você consegue treinar, ajustar e, putz, olha, isso aqui não ficou bom, vamos lá, vamos reescrever. Aí reescreve, põe lá de novo, pratica, agora tá dando certo, tá dando certo. Ó, agora surgiu mais uma etapa aqui que não tinha antes. Legal, a gente ajusta e você tem agilidade. A pequena empresa no Brasil, pequena e média empresa no Brasil, principalmente as empresas familiares, têm agilidade. O problema é que está na cabeça do dono. Se está na cabeça do dono, o dono é o gargalo do processo. E aí a empresa não evolui e ele sente que está carregando a empresa nas costas. Ele sente que se ele não fizer, as coisas não saem. Ele sente que a equipe depende demais dele. Na verdade, ele que criou essa dependência, muitas vezes para se sentir útil para a equipe, para afagar o ego dele, e aí atrapalha a equipe, ela não fica responsável. Então, você dá um responsável, dá um prazo, dá como vai acompanhar e acompanha. Acompanha e mede os resultados. No momento inicial, a gente perguntou para ele de cada 10 tarefas, quantas tarefas eram executadas, né? De cada 10 tarefas que saía da reunião, quantos eram executadas. Ele não tinha um número. Então, ele estimou que de cada 10, 4 era executado. Ele não tinha esse número porque ele não media. Então, ele não media, ele só colocou o que ele tinha de experiência, o que ele acreditava. A partir dali, a gente criou um indicador de quando sai da reunião, sai lá quantas tarefas tem, qual é o dono da tarefa, como faz a tarefa, né? Qual é a tarefa, o que é a tarefa, como faz, qual é o prazo, quem é o dono, certo? A importância, tudo, onde que ele vai buscar a
a base ali para ele poder fazer isso, onde que está lá a instrução, né, o treinamento que ele precisa fazer, se está gravado ou não, onde que ele vai buscar as ferramentas para fazer, entregar a tarefa, qual o prazo da tarefa, e aí a gente colocou isso dentro da ata de reunião. Então a ata de reunião saía de lá com um número de tarefas. Depois disso, ele voltava e via quantas tarefas foram feitas. Ticava, essa foi feita, essa está em andamento, essa não foi feita, e aí a gente conseguiu medir. O que antes era simplesmente um sentimento dele, que de cada 10, 4, a gente começou a medir. Então, quando você coloca indicador, fica muito mais simples para todo mundo saber se a coisa está dando certo ou se está dando errado, que agora tem um número. Então, não é mais rápido, não é melhor, não é, é não é aumentar, olha, a gente vai medir qual é a nossa produtividade. Antes, a gente não tinha medição, ele tinha esse problema também de indicadores, e como ele não tinha indicadores, ele não sabia o que fazer. Fez o treinamento, deu errado. Agora a gente orientou ele, depois do Decide, orientou, mostrou para ele qual era o verdadeiro gargalo, que era processo. Nesse processo, a gente criou uma meta. Então a gente falou assim: olha, qual é a primeira meta que a gente vai criar? Então a gente vai criar uma meta para que de cada 10 oportunidades, 7 sejam executadas, pelo menos 7 nesse primeiro momento. Depois a gente vai melhorando o processo. Não adianta você querer sair de 4 para 10, que isso é uma coisa que muitas empresas fazem. Acreditam que num treinamento vai resolver a vida. Não resolve, não é assim que funciona. Eu gostaria que fosse, mas na vida real não é. Então a gente colocou ali de sair de 4 que ele imaginava para 7, que era o número que a gente ia medir e ia buscar. E a gente colocou um prazo para isso. A gente queria fazer isso dentro de 30 dias. 30 dias foi o prazo que a gente colocou para medir o processo, treinar a equipe e ver qual é o novo resultado. Acompanhar e ver qual é o novo resultado. Beleza, isso foi passado para a equipe, foi treinada a equipe. Agora, nas reuniões saiu uma ata, essa ata tinha as ações eram numeradas, então ficou muito mais simples de entender. E por que que isso te dá mais agilidade? Porque você vai saber se o problema é o processo, porque se o processo sempre está dando errado, o problema é o processo. Se alguém sempre para numa etapa, é aquela etapa do processo. Se é sempre uma mesma pessoa que está errando, talvez aquela pessoa não entendeu o processo. Você não precisa mudar o processo. Então, não tome decisões baseadas em o que você interpreta do fato, em sim no fato e nos números que o fato te traz. Então, é baseado em fatos, né, em dados e fatos. Por isso que aqui é baseado em casos reais. A gente pega uma empresa que ela não tinha e colocou e viu como que ela evoluiu. Na primeira semana, a gente percebeu que eles conseguiram implementar a medição. Então, olha só, o que não era medido já começou a ser medido. E aí, confirmou-se o que ele falou. Realmente, de cada 10, 4 eram executadas. Esse era o cenário mesmo, era o cenário confirmado, depois que a gente começou a medir. Mediu-se, e aí a gente falou assim: a partir daqui, a gente vai manter a meta de cada 10, vamos subir para 7, e vamos treinar toda a equipe nisso e acompanhar e orientar. Esse empresário acompanhou, orientou, registrou, montou lá um book, e não é nada demais, tá? Ele abriu um Word e primeiro ele escreveu num papel mesmo, uma folha, depois ele abriu um Word e escreveu o que precisava ser feito. E ele gravou fazendo a tarefa. Ele gravou, como eu estou gravando aqui para você, fazendo a tarefa, mostrando, clica aqui, faz assim, faz assado, tal. E aí as pessoas entenderam como fazia e foram executar. Na outra semana, ele fez uma reunião e deu lá as tarefas que era para serem executadas durante aquela semana. Falou que ia acompanhar diariamente. Então, todo final do dia, a pessoa responsável por aquela tarefa tinha que dar um feedback para ele, dizendo o quanto evoluiu daquela tarefa, o quanto onde que ela travou, qual foi o obstáculo, se ela teve ou não, e se estaria dentro do prazo da entrega para, se não tivesse, ele poder corrigir. Por quê? Se você deixa para ver isso só no final, a chance é que você já perdeu o resultado.
Porque se você viu só o resultado, você não tem como alterar mais. Então, ele entendeu que acompanhar o processo é mais importante do que cobrar o resultado. Porque ali ele estava acompanhando o processo e conseguia interferir na mudança do resultado antes mesmo que o resultado acontecesse. A profundidade do diagnóstico traz isso. A investigação é para entender a origem desse problema. Se você entende a origem, você vai atacar a origem. Atacando a origem, você consegue entender qual é a prioridade. Né? Então, ficou claro o que a pessoa lá, se ela entendeu o que foi passado para ela na reunião. Então, no final da reunião, ó, você entendeu? Entendi. Você sabe quem é o responsável? Sei. Você sabe quanto você tem que entregar? Você sabe onde buscar informação? Era validado tudo no final da reunião. Então a pessoa não ficou mais sobrecarregada. Perceba que ali você deixa claro que você não está preocupado com A, B ou C. Você não, não é mais uma cobrança pessoal, é uma cobrança processual, é uma cobrança em cima da obrigação que precisa ser feita, da tarefa que foi orientada. Então, a gente complementou o que ele tinha feito de treinamento, colocando indicadores e colocando o processo por escrito, não só falado como ele fez a outra vez. E aí a gente viu que realmente, depois disso feito, foi melhorado o processo. Melhorou-se o processo, mas não chegou na meta que a gente queria ainda. E a gente viu isso com 15 dias. E aí eu vou te falar qual foi o plano que a gente fez, né? Amanhã eu vou te falar qual foi o plano que a gente implantou para que esse empresário conseguisse chegar na real mesmo, que era bater lá de cada 10, 7, né? De cada 10, 7, porque não adiantava nada você ficar se esforçando, né? E ter que ficar cobrando todo mundo o tempo inteiro. Não, não é dessa forma que vai fazer você funcionar. Você precisa é, passar a responsabilidade para eles. E eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer eles executarem sem ter que cobrar o tempo todo. Isso é o episódio de amanhã, como que eles vão executar sem que você ter que cobrar o tempo todo. E, além disso, você vai entender por que que quando ele fez isso, deu certo, deu bom, e o, o, a maneira de implementar. Faz diferença a maneira como você implementa. Mas é isso que eu vou falar no episódio de amanhã. Você que ficou interessado em fazer o Decide, aqui embaixo tem um link, você pode clicar, fazer o Decide, onde a gente vai fazer essa investigação na sua empresa para entender se o que você está vendo realmente é o problema, se você está enxergando um sintoma, para tratar realmente o problema raiz, a causa raiz que está trazendo, que está impedindo a sua empresa de crescer. Ficou com vontade? Quer fazer o Decide? Quer entender isso? Clica no link abaixo, faz o seu agendamento, vai falar comigo ou com a equipe e a gente vai analisar a sua empresa profundamente para entender o que está travando a sua empresa, qual é o gargalo invisível que está travando a sua empresa. A gente vai fazer uma investigação na sua empresa e aí você sai com um plano de ação montado para aplicar junto com a sua equipe e resolver o problema. Um abraço e até amanhã, mais um Café com Execução.